Em ato simbólico, o governo federal entrega ao Congresso a medida provisória de privatização da Eletrobras. Cúpula da Petrobras aprova a Assembleia para discutir substituição do atual presidente. Supremo Tribunal Federal forma a maioria para autorizar importação de vacinas sem registro no país. Anvisa concede registro definitivo para uso da vacina da farmacêutica Pfizer no Brasil. Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaura processos contra Flor de Lis e Daniel Silveira. Em mega operação, equipes libertam dezenas de baleias que estavam encalhadas na Nova Zelândia. Astro do golfe Tiger Woods sofre grave acidente de carro nos Estados Unidos. Andraus, 49 anos depois. Edifício palco de tragédia segue em operação no centro de São Paulo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Reativado o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados depois de um ano parado. A pauta começou com 2 casos de grande repercussão. A representação contra a deputada Flor de Lis, acusada de mandar matar o marido, e do deputado Daniel Silveira, preso desde o dia 16 por desacatar membros da Suprema Corte. Na primeira sessão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados de 2021, um dos assuntos da pauta foi a representação contra o deputado Daniel Silveira. Através de sorteio, foi definida uma lista tríplice de deputados que poderão relatar o caso. Foram sorteados deputada professora Rosa Neide, do PT Mato Grosso, deputado Fernando Rodolfo, do PL Pernambuco, e deputado Luiz Carlos, do PSDB Amapá. Só puderam participar do sorteio os deputados que não fazem parte do partido, bloco partidário ou estado de origem de Daniel Silveira. Entre os 3 nomes, o presidente do Conselho, deputado Juscelino Filho, irá escolher um, a não ser que nenhum dos 3 aceite a missão. Neste caso, um novo sorteio será feito. Assim que for definido o relator, será aberto um prazo de 10 dias para que a defesa do deputado preso se manifeste. Depois é a fase de instrução, onde são apresentadas as provas e testemunhas. Essa etapa pode levar até 40 dias úteis. Depois, o relator tem mais 10 dias para apresentar o relatório aos demais deputados e encaminhar o parecer. A expectativa do presidente do Conselho de Ética, deputado Juscelino Filho, é que os trâmites sejam concluídos em até 2 meses. As punições para o deputado Daniel Silveira podem variar de advertências verbais, por escrito, suspensões ou até a cassação do mandato. Neste caso, a decisão precisa ser referendada pelo plenário da Câmara. Por hora, o Conselho determinou o afastamento do deputado do Conselho de Ética, onde Daniel Silveira era suplente. Declaro de ofício o afastamento do deputado Daniel Silveira de suas funções no Conselho de Ética, com base no artigo 7º do parágrafo 7º do Código de Ética, que estabelece, abre aspas, artigo 7º, parágrafo 7º, a instauração de processo disciplinar no âmbito do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em face de um de seus membros, com prova inequívoca da acusação, constitui causa para o seu imediato afastamento da função a ser aplicado de ofício pelo presidente do Conselho, devendo perdurar até a decisão final sobre esse caso. Daniel Silveira está preso desde o dia 16 de fevereiro por determinação do Supremo Tribunal Federal, após publicar um vídeo onde fazia críticas aos ministros da Corte. Para o STF, o deputado extrapolou a liberdade de expressão e ameaçou os ministros. Após a audiência de custódia, onde o deputado foi mantido preso, o plenário da Câmara confirmou a legalidade da prisão em flagrante e manteve a detenção do deputado. Quando teve a oportunidade de apresentar defesa, Daniel Silveira reconheceu ter se excedido e pediu perdão a todo o país pelas críticas acirradas que fez. Mais uma vez eu peço desculpas pela minha fala, reconhecendo e reconheci sempre a importância do Supremo Tribunal Federal.
Que o Conselho de Ética não é um conselho inquisitório. Aqui nós vamos assegurar a todos os parlamentares o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então isso é muito claro. E queria reforçar a fala do Júlio e seu esforço também, presidente. O ano passado, por vários dos demais parlamentares, em vários momentos, nós tentamos fazer com que essa comissão andasse, porque nós temos vários casos gravíssimos que a sociedade solicitava uma demanda. Então não foi omissão de nenhum parlamentar que está aqui, nem de Vossa Excelência. O Conselho de Ética esteve desativado durante todo o ano de 2020 por causa da pandemia. Com isso, alguns temas deixaram de ser discutidos e só voltaram à pauta nesta terça-feira. Além da representação contra o deputado Daniel Silveira, preso por crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, apologia ao AI-5 e ameaças aos membros do STF, outros 9 itens estavam na pauta. Entre eles, a instauração da representação contra a deputada Flor de Lis, acusada de mandar matar o marido, pastor Anderson, em junho do ano passado. Recebo a presente representação número 2 de 2021, de autoria da mesa diretora da Câmara dos Deputados em desfavor da deputada Flor de Lis, PSD do Rio de Janeiro. Instaure-se o processo disciplinar número 22 de 2021 nos termos da resolução número 25 de 2001, modificada pela resolução número 2 de 2011, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar e o regulamento do Conselho de Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Para relatar a representação contra a deputada Flor de Lis, a lista tríplice sorteada foi deputado Alexandre Leite, do DEM São Paulo, deputado Fábio Chochete, do PSL Santa Catarina e deputado Gilson Marques, do Novo Santa Catarina. Enquanto o Conselho de Ética discutia a instauração da representação contra a deputada Flor de Lis, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento da parlamentar no cargo que ocupa na Câmara dos Deputados. Em até 24 horas, a decisão será encaminhada à Câmara para apreciação e deliberação. Nesta quarta-feira, uma nova reunião no Conselho de Ética está marcada para a leitura de pareceres pendentes desde o ano passado e a apresentação dos relatores dos casos de Flor de Lis e do deputado Daniel Silveira. A deputada federal Flor de Lis foi internada no início da noite de hoje no Hospital Niterói-Dor, região metropolitana do Rio. De acordo com a defesa da parlamentar, a deputada faz uso de medicamentos controlados e teve uma queda de pressão. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Os estados e municípios vão poder comprar vacina contra a Covid se o governo federal não conseguir cumprir o cronograma. A decisão foi tomada hoje pelo STF durante uma reunião virtual. Segundo o Supremo Tribunal Federal, os imunizantes que forem comprados deverão receber no prazo de 72 horas o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se a Anvisa não cumprir o prazo, estados e municípios poderão importar imunizantes autorizados pelas agências reguladoras da Europa, Estados Unidos, Japão ou China. Para dar razão ao pedido protocolado pela Ordem dos Advogados do Brasil, o STF lembrou que em 19 de fevereiro do ano passado, o presidente Bolsonaro previa a autorização dos imunizantes avalizados por autoridades estrangeiras. Antes mesmo que todos os 11 ministros do Supremo votarem, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória com o mesmo sentido. Autoriza a compra de imunizantes pelos estados e municípios se a União não conseguir cumprir os prazos do Plano Nacional de Vacinação. Além disso, o texto aprovado pelos deputados facilita a importação de novos imunizantes e acelera a avaliação da Sputnik da Rússia e da Covaxin da Índia. A Anvisa terá apenas 7 dias para dar o registro emergencial das vacinas. Um avião com 2 milhões de doses da vacina de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, chegou ao Brasil nesta manhã. As doses chegaram ao aeroporto de Guarulhos e devem ser encaminhadas para o Rio de Janeiro, onde serão entregues para a Fiocruz, que fará a conferência de temperatura e integridade da carga. Lá, as doses também receberão etiquetas com informações em português e serão encaminhadas para uma análise de protocolos e para liberação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. O processo deve durar um dia e a previsão é que as doses estejam prontas para distribuição pelo Plano Nacional de Imunizações na madrugada de quarta-feira. Ainda não há previsão para a distribuição do imunizante. Em São Paulo,
o Instituto Butantan comunicou que cerca de 3.400.000 doses da Coronavac serão entregues até a próxima semana. A expectativa era da liberação em remessas, cerca de 400.000 doses por leva, mas o Instituto informou que mais de 1 milhão de doses já estão prontas e podem ser distribuídas. No sábado, mais 2 lotes do ingrediente IFA serão entregues e a previsão é que cerca de 2 milhões de doses sejam produzidas pela Fiocruz. Vacinação no Brasil. Vamos conferir o número parcial de imunização contra a Covid-19 no país. Nos primeiros 38 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 23 de fevereiro, o Brasil aplicou 7.516.990 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. O Brasil está na 6ª posição do ranking mundial da vacinação, colado ao 5º colocado, que é Israel, mas bem à frente de Emirados Árabes, Itália, Alemanha, Rússia e França. Hoje pela manhã, a Anvisa concedeu o registro definitivo para a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, que ainda não está disponível no país, é a primeira a obter o registro definitivo pela Anvisa. Ela foi uma das 4 vacinas testadas no Brasil. A farmacêutica ofereceu 70 milhões de doses no início do ano, mas não houve acordo com o governo. Segundo uma nota emitida à imprensa, a agência disse que o imunizante do laboratório Pfizer-BioNTech teve a sua segurança, qualidade e eficácia aferidas e atestadas pela equipe técnica de servidores da Anvisa. Entre as autoridades de referência pela Organização Pan-Americana da Saúde, a Anvisa é a primeira a conceder o registro de uma vacina contra a Covid-19, com 7 locais de fabricação certificados. Agora o ranking de vacinação no mundo. Já são mais de 210 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas, de acordo com o levantamento feito pela Universidade de Oxford. Até o momento, os Estados Unidos estão em primeiro lugar, com mais de 64 milhões de doses. Em seguida, a China, que demora para atualizar os números, mas que registra 40 milhões e meio. Na terceira posição, o Reino Unido, que já tem mais de 18 milhões de doses. Depois vem a Índia, com pouco mais de 11 milhões. E fechando o ranking dos 5+, Israel, que contabiliza pouco mais de 7 milhões e meio de doses aplicadas. E veja a seguir, cidades do interior de São Paulo ampliam restrições de circulação. E ainda, cidades do Acre entram em estado de calamidade pública. A primeira pessoa vacinada na Bahia contra o coronavírus contraiu a doença antes de tomar a segunda dose. Ela foi internada no Instituto Couto Maia, em Salvador, e segundo o último boletim médico, o quadro dela é estável. A enfermeira Maria Angélica de Carvalho Sobrinho, de 53 anos, logo após tomar a primeira dose, passou a sentir mal-estar e febre e precisou ser internada para usar um pouco de oxigênio. A médica infectologista Celci Nunes, diretora-geral do Couto Maia, explicou que para a vacinação atingir a eficácia máxima, é preciso que a pessoa tome as 2 doses e respeite a janela imunológica, que é o período que o organismo leva para produzir os anticorpos do imunizante. Segundo ela, ainda não há uma vacina 100% eficaz contra o coronavírus, o que torna possível ser infectado mesmo após receber o imunizante. Por isso, a vacinação em massa é a única forma de conter a pandemia e evitar o aparecimento de variantes mais perigosas. O imunizante tomado pela enfermeira Maria Angélica foi a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e fabricada no Brasil pelo Instituto Butantan. A médica infectologista reforça ainda que cada organismo reage de uma forma e há pessoas que adquirem uma boa proteção ao tomar a primeira dose. Ainda assim, a segunda é necessária. A Prefeitura de Araraquara, no interior paulista, decidiu hoje prorrogar por mais 78 horas as restrições de circulação de pessoas e carros e fechamento de supermercados.
O novo decreto vale até às 6 da manhã do próximo sábado e libera o abastecimento em postos de combustíveis de segunda a sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde, para trabalhadores ou prestadores de serviço, para deslocamento ou execução de atividades permitidas e também o autoatendimento em bancos. O lockdown começou no domingo e a previsão era que terminasse hoje. A cidade de Campinas, no interior de São Paulo, aumentou as restrições no combate à Covid devido à lotação de pacientes em unidade de terapia intensiva. A prefeitura ainda fala em momento de extrema gravidade com aumento de casos graves e perfil dos infectados. Agora, só serviços essenciais podem funcionar das 9 da noite às 5 da manhã até o dia 1º de março. De acordo com o prefeito de Campinas, Dário Saad, ficou definido em reunião com o secretário de Segurança Pública e a Guarda Municipal o aumento das fiscalizações para coibir grandes aglomerações, como festas e reuniões, apontadas como responsáveis diretamente pelo aumento de casos. O IBGE já começou a receber as inscrições para as mais de 180 mil vagas para trabalhar no próximo censo demográfico. É preciso ter pelo menos o ensino fundamental completo para tentar conseguir um emprego temporário de 3 meses de duração, que pode ser prorrogado. O salário não foi divulgado. A informação é de que não será igual para todos e será baseado na produção com direito a férias e 13º proporcionais. Mais informações no site do IBGE. A Previdência Social suspendeu por mais 2 meses a obrigação de aposentados e pensionistas fazerem prova de vida. A medida é exigida para que os pagamentos não sejam suspensos. Com a decisão anunciada hoje, a regra terá que ser cumprida apenas a partir de maio. E o governo ampliou para mais 5 milhões de aposentados e pensionistas o projeto piloto, que permite fazer a prova de vida anual por meio de aplicativo de celular, utilizando o serviço de biometria facial. No momento, o acesso está liberado somente para segurados que tenham carteira de motorista ou título de eleitor. O edifício Andraus, no centro de São Paulo, onde ocorreu o primeiro maior incêndio da história do Brasil, transmitido ao vivo na TV, agora revitalizado, continua com atividades corporativas. Amanhã, 24 de fevereiro, completam 49 anos da tragédia e nossa equipe foi conferir e saber como está o prédio nos dias de hoje. 24 de fevereiro de 1972, uma quinta-feira que começou como outra qualquer. Foi quando, por volta das 4h20 da tarde, algo mudaria para sempre a história do edifício Andraus, localizado na agitada Avenida São João, no centro de São Paulo. Incêndio no prédio das lojas Pirani. Em poucos minutos, as chamas envolvem todo o prédio de 28 andares. Na Avenida São João, milhares de pessoas acompanham horrorizadas o drama das vítimas. O incêndio começou com uma sobrecarga no sistema elétrico no 2º andar, onde havia uma loja de eletrodomésticos. O fogo se espalhou rapidamente, consumindo o prédio inteiro em apenas 2 horas. O incêndio do Andraus foi, na época, a primeira grande tragédia transmitida ao vivo pela televisão brasileira. E 49 anos depois, o Andraus continua de pé. O prédio foi reformado após o incêndio e ganhou parapeitos entre um andar e outro, portas corta-fogo, iluminação de emergência, escadas externas e brigada de incêndio. Quem nos mostra como está hoje o prédio é o atual síndico e administrador do edifício. Joaquim, então em 1972 só existia essa escadaria aqui, ou seja, as pessoas só tinham esse acesso aqui para subir ou descer. Esta rota de fuga, não existia outra rota de fuga, não pode ser dessa forma em leque. Os degraus não podem diminuir de tamanho, eles têm que ser uniformes, como a externa que nós vamos ver que foi construída depois do incêndio. Hoje você tem 2 rotas de fuga, né? Além dessa interna, você tem a externa, as duas estão protegidas por porta corta-fogo,
que estão interligadas com eletroímã ao alarme de incêndio. Tocou o alarme, ela desativa todos os ímãs e todas as portas vão se fechar. Antes não existiam essas portas corta-fogo? Não existiam. Hoje a gente tem detector de fumaça, alarme, câmera em todos os andares. Hoje a gente está bem melhor em matéria de segurança. São 115 metros de altura, divididos em 28 andares. Na época, o Andraus era um dos poucos arranha-céus de São Paulo. No incêndio morreram 16 pessoas, mas graças ao resgate aéreo, muitos se salvaram. Sem conseguir usar as escadas de emergência, muitas pessoas que estavam no prédio correram para a cobertura, onde foram resgatadas por helicópteros. Foram quase 500 resgates. Então, esse lugar que a gente está aqui serviu para que muitas pessoas se refugiassem, né? Subiram, então, aqui para essa cobertura para fugir do incêndio, né? Até porque o incêndio, por ter começado no térreo, você teve um agravante, né? Aí o fogo subiu. Então as pessoas dos andares, na hora que viram a fumaça, fogo, o que fizeram? Isso é instintivo, acabaram subindo. E muita gente veio parar aqui. E naquela oportunidade foi, até por ser o primeiro incêndio, foi utilizado helicópteros para resgatar as pessoas que vieram se abrigar aqui. Aqui não é um heliponto. Não é um heliponto, não é. Ele não é homologado, ele não é nada. Não é homologado. Mas ele serve para emergências. Nesse caso, vários helicópteros vieram para resgatar as pessoas que estavam aqui. Pessoas que estavam... Na época não tinha tanto helicóptero, né, aqui em São Paulo, mas utilizou-se helicóptero, inclusive da Pirelli, que era aqui próxima, na Avenida Rude e da Rio Branco, e eles acabaram utilizando também o helicóptero da Pirelli para auxiliar no resgate das pessoas. O Andraus chegou a ser um dos principais arranha-céus de São Paulo. Hoje em dia a gente vê que não é mais, né? E realmente a vista daqui é incrível. Maravilhosa, né? Você vê São Paulo, Serra da Cantareira, São Paulo, Pico do Jaraguá, ainda mais no dia claro assim. Eu gosto de subir aqui até porque é bem bonito mesmo. Luiz, você que é zelador aqui há 10 anos, quando você começou a trabalhar aqui, você conhecia a história do Andraus? Conhecia sim, a história do Andraus, do incêndio em 72, conhecia sim. Como é que é trabalhar, né, num prédio que hoje é tão diferente, tão mais moderno, né? Muito bom, aqui é um prédio que, com a nova administração que teve, a gente modernizou todo a parte de segurança contra incêndio, e isso deixou o prédio bem moderno aqui no centro. Coisa rara aqui, né? Aqui no centro, pessoal com os prédios aí, ele bem moderno. Você se sente seguro hoje trabalhando aqui? Com certeza, muito seguro. Joaquim, qual foi a grande mudança que aconteceu aqui no Andraus nesses 49 anos pós-incêndio? Legislação, né? Contra incêndio, que foi modernizada de lá para cá. E hoje não, hoje você tem que ter um prédio para você receber o AVCB, para você ver o certificado de manutenção, você tem que ter uma série de requisitos para atender a legislação de segurança. Do incêndio só ficaram as lembranças, porque por aqui tudo mudou. Nada é mais como em 1972. Hoje encontramos um prédio moderno e principalmente seguro, para que a tragédia não passe de um triste registro na história. E veja a seguir, o governo federal entrega ao Congresso a medida provisória de privatização da Eletrobras. E veja também, em mega operação, equipes libertam baleias que estavam encalhadas na Nova Zelândia. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para exigir mais clareza e transparência nos preços expostos dos postos de combustíveis de todo o país. A medida publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira começa a valer em um mês. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. Donos de postos de combustíveis têm até o dia 23 de março para fazer as adequações previstas no decreto do presidente da República, publicado nesta terça-feira. Agora,
A composição do preço do combustível deverá ser fixada em um painel que fique visível nos postos de gasolina. Neste painel, devem estar descritos o valor médio regional no produtor e no importador, o preço do ICMS, além dos outros impostos, como PIS, COFINS e CID. Os postos também estão obrigados a detalhar os preços de maneira mais clara, especialmente em casos de promoções ou fidelizações. Caso haja algum retorno em dinheiro no abastecimento por aplicativo, isso também precisa estar claro. Antes de abastecer o carro, o cliente precisa saber quando e como terá esse retorno. O objetivo da medida é dar mais transparência e clareza para que o consumidor possa escolher onde vai abastecer. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A cúpula da Petrobras se reuniu hoje para examinar o pedido do governo e autorizou a realização de Assembleia Geral para discutir os próximos passos e a substituição do atual presidente Castelo Branco. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores que o seu indicado para comandar a Petrobras, general Joaquim Silva Luna, vai dar uma arrumada na empresa. A declaração foi feita em frente ao Palácio da Alvorada. O presidente Bolsonaro voltou a dizer que não interferiu na empresa. Ele criticou a postura da imprensa na cobertura do assunto e, por fim, falou que o general Joaquim Silva Luna irá, nas palavras dele, arrumar a estatal. O que eu interferi na Petrobras? Alguém responde aí? Nada. O que eu falei para baixar o preço? Nada, zero? Vamos privatizar aquela... O que essa imprensa está fazendo? O novo presidente vai dar arrumada lá para cima. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta terça-feira, influenciado tanto pela melhora de sinal nos ativos externos quanto por indicações no debate sobre reformas no Brasil, um dia depois do choque dos mercados por receber uma guinada no governo a uma direção mais populista. A moeda norte-americana caiu 0,24% e encerrou o dia cotada a R$ 5,442 na venda. O governo entregou hoje ao Congresso Nacional medida provisória para a privatização da Eletrobras. O presidente Bolsonaro compareceu acompanhado de ministros. Ao receber a MP, os presidentes do Senado e da Câmara deixaram claro o bom ambiente entre os poderes e afirmaram que o ritmo de votação será acelerado. O texto prevê que o governo mantenha poder de veto sobre decisões da estatal por meio de ações preferenciais. Agora, aguarda-se a aprovação pelo Congresso para se tornar lei em definitivo. A Câmara iniciará com muita rapidez a discussão dessa medida provisória, já com pauta para a próxima semana no plenário da Câmara dos Deputados. É uma demonstração de um gesto por parte do presidente de respeito ao Congresso Nacional e que nós agradecemos penhoradamente e vamos manter esta relação de cordialidade, de respeito e de independência entre os poderes, que é fundamental para o bem do Brasil. E a nossa agenda de privatização, né, essa MP não trata disso hoje em dia, mas nossa agenda de privatização continua a todo vapor. E nós queremos sim enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo, para que a nossa economia possa realmente dar a satisfação, dar a resposta que a sociedade precisa. Atualização do aumento da conta de luz. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o valor pode ser o maior desde 2018. No momento, a estimativa da agência é que o aumento fique em cerca de 13% em 2021, mas o percentual cairia para 8% com a devolução aos consumidores de uma parte dos 50 bilhões de reais cobrados a mais nas contas nos últimos anos. Mesmo assim, o aumento de 8% continuaria sendo o maior desde 2018, quando a alta média das tarifas foi de 15%. Esse forte reajuste nas contas de luz viria num momento em que o país ainda sofre com os reflexos da pandemia de Covid-19 na economia. E vários fatores contribuem para essa elevação das contas. De acordo com a ANEEL, eles vão do maior uso de termoelétricas até o câmbio. Segundo André Peptoni, diretor-geral da ANEEL, estudos já estão sendo feitos para que as medidas adicionais aliviem a pressão sobre as tarifas de energia. Equipes de resgate conseguiram libertar 28 baleias piloto que estavam encalhadas em uma faixa do litoral da Ilha Sul da Nova Zelândia. Mas os mamíferos continuam perto da costa e correm o risco de encalhar novamente.
O Ministério da Conservação afirmou que as baleias liberadas integravam um grupo de quase 50 mamíferos localizados na segunda-feira em Farewell Spit. Quase 40 foram empurradas para o mar, mas retornaram à costa um dia depois. Pelo menos 15 baleias do grupo original encalhado morreram. Na faixa de areia de Farewell Spit já foram registrados vários encalhes nos últimos anos. Em fevereiro de 2017, quase 700 ficaram encalhadas e 250 morreram. Não existe explicação científica para o fenômeno. Algumas possibilidades são doença, erros de navegação, presença de predadores, condições meteorológicas extremas ou problemas relacionados com a topografia de alguns lugares. Mas alguns especialistas acusam a atividade humana e, sobretudo, as perturbações geradas pelos radares de alta frequência. O impasse entre o Facebook e o governo australiano vai ser normalizado. A rede social garantiu nesta terça-feira que vai suspender nos próximos dias o bloqueio das páginas de notícias no país. O anúncio ocorre após o governo aceitar fazer emendas à lei que pretende obrigar os gigantes tecnológicos a pagar aos meios de comunicação por seus conteúdos. Na semana passada, o Facebook bloqueou a publicação de links de notícias e as páginas dos meios de comunicação em toda a Austrália. Várias páginas do Facebook de serviços de emergência foram afetadas de forma involuntária. A medida de represália provocou indignação na Austrália e em muitos países. O anúncio significa que o Facebook e Google não serão penalizados, desde que alcancem acordos com os grupos de imprensa em troca do uso dos seus conteúdos. Já imaginou descobrir se você está infectado com Covid através de um smartphone e em apenas 10 minutos? Essa ideia já está em estudo na França. Olha só. Detectar de forma mais rápida e precisa se os pacientes têm Covid-19. Esse é o objetivo de uma pesquisa francesa que utiliza minúsculas partículas de anticorpos extraídas da família de camelídeos para produzir um teste que pode ser usado em um smartphone. O protótipo, denominado Cordia-1, não foi aprovado para uso, mas os testes iniciais com 300 amostras mostraram uma taxa de precisão de 90% em comparação com o teste normalmente usado, e se acredita que os resultados levam apenas 10 minutos. O teste Cordia-1 usa fragmentos de anticorpos de camelos, dromedários, lhamas. Esses nanocorpos são enxertados na superfície de um eletrodo. Ao entrar em contato com a proteína pico do vírus Covid-19, eles interagem para produzir uma mudança na corrente elétrica através do eletrodo. Quando o aparelho do teste, um dispositivo do tamanho de um stick USB, é conectado a um smartphone, a corrente aparece como um sinal em um gráfico. A próxima fase do projeto é realizar um teste de 3 meses em mais de 1.000 pessoas. E veja a seguir, a NASA divulgou vídeo de pouso de robô em Marte. E ainda, astro do golfe Tiger Woods sofre grave acidente de carro nos Estados Unidos. Hoje, a polícia da Geórgia prendeu um líder da oposição durante uma operação violenta contra a sede do seu partido. A prisão gerou revolta e uma advertência dos aliados ocidentais da ex-República Soviética. O país enfrenta uma crise política desde as eleições legislativas do ano passado. Nick Melia, diretor do principal partido de oposição georgiano, o Movimento Nacional Unido, foi retirado da sede de sua legenda e está em detenção preventiva. Centenas de policiais usaram gás lacrimogênio contra simpatizantes e dirigentes de todos os partidos da oposição que estavam acampados diante do edifício desde a semana passada. Dezenas de opositores foram detidos. A operação policial aconteceu após a renúncia do primeiro-ministro George Gakaria na quinta-feira. O ex-premier afirmou que tomou a decisão por uma divergência em seu partido a respeito da aplicação da decisão judicial de deter Melia. A operação policial provocou a revolta da oposição e uma advertência dos aliados ocidentais desta ex-república soviética. Em um comunicado, o Ministério Georgiano do Interior afirma que a polícia empregou força proporcional, assim como recursos especiais na operação.
A ordem de detenção de Melia aprofundou uma crise política que afeta a nação do Cáucaso desde as eleições legislativas de outubro. Os partidos da oposição afirmaram que as eleições foram fraudadas, depois que o partido governista Sonho Georgiano reivindicou uma vitória apertada. Após a renúncia de Gakari, os partidos opositores pediram a convocação de eleições antecipadas. Nik Melia é acusado de organizar manifestações violentas contra o governo em 2019 e pode ser condenado a 9 anos de prisão. Ele rejeita as acusações que considera políticas. O jogador de golfe americano Tiger Woods foi hospitalizado após um acidente de carro em que seu veículo sofreu grandes danos. A informação é do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos. Woods, o único ocupante, foi removido dos destroços por bombeiros e paramédicos e sofreu ferimentos nas pernas, disse seu agente em um comunicado à mídia dos Estados Unidos. Woods foi levado a um hospital local para tratamento. O acidente de capotamento perto de Los Angeles não envolveu nenhum outro veículo. Imagens de televisão mostraram o carro caído em um pedaço de grama fora da estrada, com o capô bastante danificado. Tiger Woods, um dos jogadores de golfe mais bem-sucedidos de todos os tempos, ganhou 15 campeonatos importantes. Recentemente, ele passou pela 5ª cirurgia nas costas e disse que não tinha certeza se poderá jogar o próximo Masters, que venceu pela última vez em 2019. A NASA divulgou o primeiro vídeo do robô em Marte e mostra pouso arriscado em cratera do planeta. Marte. O áudio foi obtido pelo veículo Perseverance, que pousou semana passada no planeta vermelho. A agência também mostrou o primeiro vídeo do pouso do robô em Marte. No vídeo, é possível ver em detalhes como o veículo realizou a delicada manobra até o pouso. O momento em que o paraquedas abre para a redução de velocidade na atmosfera marciana, o escudo térmico se separando do módulo onde está o robô. Alguns minutos depois, as imagens mostram os retrofoguetes sendo acionados. Cabos são lançados e, por meio deles, o Perseverance desce lentamente até o solo de Marte. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. Hoje, com o reverendo João Machado. A palavra está no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. O reverendo faz a leitura do versículo. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aqui está falando sobre ninguém a não ser o nosso Deus. O nosso Deus aqui, ele está dizendo que ele vai fazer uma coisa nova. Ele vai agora sair a luz vai brilhar. Porventura você não sabe? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vamos ao ensinamento da palavra. Eu gostaria de então explicar um pouquinho sobre esse versículo e explicar a natureza de Deus. Nós sabemos que Deus, desde o princípio, ele criou as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, tudo que neles há. Criou as árvores, criou os animais, criou você que está me assistindo. O nosso Deus está na natureza dele de criar coisas novas. O céu, nesse momento, está sendo construído, está sendo ali construída a minha casa, a sua casa. Deus está criando coisas novas. E ele fará uma coisa nova. E agora, na sua vida, o que você precisa que Deus, ele crie? Hoje em dia, nós vivemos pela fé. É bom andar pela fé. Mas muitas pessoas, elas não têm a fé em ativa. A fé parece que está dormente, a fé parece que não é existente. E muitas vezes com razão, porque as lutas que nós enfrentamos não são lutas fáceis. E através dessas lutas nós perdemos a esperança, perdemos a fé. Mas aqui está escrito no versículo 19: Eis que farei uma coisa nova. O nosso Deus, que é o mesmo Deus que é capaz de criar todas as criaturas que existem,
de criar todas as coisas, de dar inteligência ao homem para criar uma arca, para sobreviver a um dilúvio, capaz de criar tudo o que existe. Esse é o nosso Deus. E Ele hoje pode criar em você uma fé nova. O reverendo João Machado deixa sua mensagem na live de hoje. O seu problema não impede Deus. Deus é maior do que seu problema. E hoje Ele está criando. O que Ele está criando? Se você tem uma doença, Ele está criando a cura. Se você tem falta de confiança, Deus Ele está criando em você a fé, a autoconfiança. Se você tem um problema financeiro, Ele está criando uma solução, uma porta de emprego, a causa na justiça que você precisa ganhar, Ele está criando isso. Mas não deixe que o seu problema segue você daquilo que Deus Ele está fazendo. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.